Eu lembro claramente do momento em que pisei no Brasil pela primeira vez. Era cedo, o sol ainda suave, e mesmo assim o aeroporto já parecia cheio de energia, como se todo mundo estivesse vivendo em um ritmo próprio que eu ainda não entendia. Eu vinha de um país onde horários são quase sagrados, onde 5 minutos de atraso já causam desconforto. E ali, naquele primeiro contato, comecei a perceber que o tempo no Brasil não funciona exatamente da mesma forma. No começo, confesso que fiquei confusa. Combinei de encontrar uma amiga brasileira que conhecia online. Marcamos às 10 da manhã em um café. Eu cheguei 10 minutos antes, como sempre faço. Sentei, pedi um café, observei as pessoas. 10 horas. 10:05, 10:15, 10:20, e nada. Comecei a achar que tinha acontecido algum problema. Talvez ela tivesse desistido. Talvez eu tivesse entendido errado. Então, às 10:30, ela chegou, sorrindo, tranquila, como se estivesse perfeitamente no horário. E a coisa mais surpreendente não foi o atraso, mas a forma como aquilo parecia completamente normal. Ela me cumprimentou com um abraço caloroso, pediu desculpa de forma leve e logo começamos a conversar como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Não foi irritação. Foi curiosidade. Nos dias seguintes, comecei a observar mais. Percebi que os brasileiros não ignoram o tempo. Eles apenas se relacionam com ele de uma maneira diferente. Existe uma flexibilidade, uma espécie de elasticidade no conceito de pontualidade. Um horário marcado não é exatamente uma linha rígida, mas sim uma referência. Mas isso não significa desorganização. Pelo contrário. Existe uma lógica emocional por trás disso. Se um amigo se atrasa porque estava terminando uma conversa importante com alguém da família, isso é compreensível. Se alguém chega mais tarde porque decidiu ajudar um vizinho, ninguém vê isso como algo negativo. O tempo, aqui parece ser moldado pelas relações humanas. E isso me fez pensar muito sobre a comparação com o Japão, um país conhecido pela precisão quase perfeita. Lá o tempo é uma estrutura. Aqui o tempo é uma experiência. Eu comecei a sentir isso na pele quando passei a viver o cotidiano brasileiro. Ir ao mercado virou uma pequena aventura. Às vezes, eu só queria comprar algo rápido, mas acabava ficando mais tempo porque alguém puxava a conversa. Um comentário simples sobre o clima podia virar uma troca de histórias. No início, eu tentava manter meu padrão, planejava tudo, calculava horários, tentava encaixar cada atividade no minuto certo. Mas pouco a pouco, percebi que isso me deixava ansiosa. Porque o Brasil não responde bem a esse tipo de controle rígido. Então, sem perceber, comecei a mudar. Passei a sair de casa com menos pressa, a aceitar que algumas coisas levariam mais tempo, a entender que um encontro não começa exatamente na hora marcada, mas no momento em que as pessoas realmente se conectam. E foi aí que eu tive uma pequena revelação. Talvez a pergunta não seja quem é mais pontual, talvez a pergunta seja o que significa ser pontual em cada cultura. No Japão, ser pontual é uma forma de respeito. No Brasil, respeitar alguém muitas vezes significa estar presente de verdade, sem pressa, sem olhar constante para o relógio. Essa diferença ficou ainda mais clara quando comecei a viajar dentro do Brasil. Porque, se você acha que o país inteiro funciona da mesma forma, você está enganado. Cada região tem seu próprio ritmo. Em algumas cidades, especialmente as maiores, as pessoas parecem mais preocupadas com horários, talvez por causa do trânsito, do trabalho, da rotina intensa. Já em outras regiões, principalmente no litoral ou em cidades menores, o tempo parece ainda mais relaxado. Lembro de um dia em uma cidade litorânea, combinei um passeio às 9 da manhã. Cheguei no horário, claro. Mas ninguém estava lá. Aos poucos, as pessoas foram chegando. 9:15, 9:30, 9:40. E ninguém parecia incomodado. Pelo contrário, todos estavam sorrindo, conversando, aproveitando o momento. E eu, pela primeira vez, não fiquei ansiosa. Eu apenas sentei, olhei o mar, senti o vento e esperei. Sem pressão. Sem expectativa rígida. Foi estranho. E ao mesmo tempo libertador.
Porque naquele instante eu entendi que, no Brasil, o tempo não é apenas algo que se mede, é algo que se vive. E talvez seja por isso que tantas pessoas aqui parecem mais abertas, mais calorosas. Porque elas não estão sempre correndo contra o relógio. Elas estão, de certa forma, caminhando junto com ele. Com o passar dos dias, comecei a perceber que essa relação mais leve com o tempo não era apenas sobre atrasos ou horários flexíveis. Era algo muito mais profundo, algo que se infiltrava em todos os aspectos da vida cotidiana no Brasil. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi como os planos mudam com facilidade. No início, isso me deixava um pouco perdida. Eu estava acostumada a definir tudo com antecedência, a seguir um roteiro claro. Mas aqui, muitas vezes, o plano é apenas o começo de uma possibilidade. Teve uma noite em que combinei de jantar com alguns amigos. A ideia era simples. Um restaurante, uma conversa tranquila, voltar para casa cedo. Mas, de alguma forma, tudo mudou. Alguém sugeriu passar em outro lugar antes. Depois decidimos caminhar. No meio do caminho, encontramos outras pessoas conhecidas. Quando percebi, já estávamos em um bar, rindo alto, compartilhando histórias, e o jantar original já nem fazia mais sentido. E ninguém parecia frustrado por isso. Pelo contrário, parecia que o inesperado era justamente o que tornava tudo mais especial. Essa flexibilidade me ensinou algo importante. No Brasil, viver não é apenas cumprir planos, mas permitir que o momento te leve. Eu também comecei a observar como o tempo funciona nas relações de trabalho. Antes de vir, eu imaginava que essa leveza poderia significar falta de compromisso, mas não foi isso que encontrei. Sim, existem atrasos, reuniões que começam alguns minutos depois do previsto, mudanças de última hora. Mas, ao mesmo tempo, existe uma criatividade e uma capacidade de adaptação impressionantes. Quando algo não sai como planejado, as pessoas não entram em pânico. Elas encontram outra solução, muitas vezes de forma rápida e colaborativa. Uma vez participei de um pequeno projeto com brasileiros. Tínhamos um prazo relativamente apertado e confesso que fiquei preocupada com a organização. Mas o que aconteceu foi surpreendente. Mesmo com ajustes ao longo do caminho, todos se envolveram de verdade. Houve troca de ideias, ajuda mútua e no final tudo foi entregue. Não era o tipo de eficiência rígida que eu conhecia, era uma eficiência mais fluida baseada em conexão e improviso. Outra coisa que me marcou foi a forma como o tempo é vivido nos encontros familiares. Eu tive a oportunidade de participar de um almoço de domingo. E ali, eu realmente entendi o que significa não ter pressa. O almoço não era apenas uma refeição. Era um evento. As pessoas chegavam aos poucos, sem muita preocupação com o horário exato. A comida era preparada com calma, enquanto conversas aconteciam na cozinha, na sala, no quintal. Quando finalmente nos sentamos para comer, ninguém parecia apressado. Os pratos eram servidos com carinho, as histórias iam surgindo, as risadas enchiam o espaço. E mesmo depois de terminar, ninguém levantava imediatamente. O tempo parecia se expandir, como se aquele momento pudesse durar o quanto fosse necessário. Eu me peguei olhando ao redor e pensando em como aquilo era diferente do que eu estava acostumada. Em muitos lugares, uma refeição é apenas uma pausa entre tarefas. Ali era o centro de tudo. E talvez seja por isso que o conceito de pontualidade ganha outro significado. Porque quando o foco está nas pessoas, e não no relógio, o tempo deixa de ser um limite e passa a ser um cenário. Claro que nem sempre é fácil para alguém de fora se adaptar. Houve momentos em que fiquei frustrada, especialmente quando eu realmente precisava de algo mais organizado, mais previsível. Teve um dia em que marquei um serviço importante. Esperei, e a pessoa demorou bem mais do que o combinado. Naquele momento, sente aquela velha impaciência voltando. Pensei em como no meu país isso seria inaceitável. Mas depois, conversando com amigos brasileiros, comecei a entender melhor. Eles mesmos reconhecem essas dificuldades. Não é que tudo seja perfeito. Existe um equilíbrio delicado entre liberdade e responsabilidade, e nem sempre ele funciona perfeitamente. O que me surpreendeu foi a honestidade com que as pessoas falam sobre isso. Muitos brasileiros sabem que a pontualidade pode ser um desafio em certas situações. Mas, ao mesmo tempo, valorizam profundamente a qualidade das relações, a espontaneidade, a capacidade de aproveitar o presente.
E isso me fez refletir mais uma vez sobre a comparação com o Japão. Lá, a precisão cria uma sensação de confiança e ordem. Aqui, a flexibilidade cria uma sensação de proximidade e humanidade. Nenhum dos dois é melhor ou pior, são apenas diferentes formas de enxergar o mundo. Com o tempo, comecei a encontrar meu próprio equilíbrio. Ainda gosto de chegar no horário. Ainda me sinto confortável com planejamento. Mas aprendi a relaxar quando as coisas não acontecem exatamente como eu imaginei. Aprendi a rir quando alguém chega atrasado. Aprendi a usar esse tempo de espera para observar, para sentir o ambiente, para simplesmente estar presente. E, talvez o mais importante, aprendi que, no Brasil, muitas vezes o melhor da vida acontece justamente fora do cronograma. Depois de algumas semanas vivendo no Brasil, eu comecei a perceber que não era apenas eu que estava me adaptando ao tempo brasileiro. Era como se o próprio tempo estivesse me ensinando algo novo todos os dias. Uma das maiores mudanças aconteceu dentro de mim de forma silenciosa. Antes, qualquer atraso pequeno já criava uma tensão. Eu olhava o relógio várias vezes, calculava mentalmente, sentia que estava perdendo controle. Mas, aqui, isso começou a desaparecer. Teve um dia específico, que ficou muito marcado na minha memória. Eu estava esperando um ônibus em uma cidade que não era tão grande. O horário estava indicado no ponto, mas ele não chegou no momento exato. Algumas pessoas ao meu redor pareciam já esperar por isso. Ninguém reclamava, ninguém demonstrava irritação. Um senhor ao meu lado começou a conversar comigo, perguntou de onde eu era, o que eu estava achando do Brasil. Aquela espera, que antes eu veria como tempo perdido, virou um momento de conexão. Quando o ônibus finalmente chegou, eu quase nem percebi quanto tempo tinha passado. E foi aí que eu entendi algo importante. No Brasil, o tempo não é vazio quando você espera. Ele pode ser preenchido de formas inesperadas. Outra coisa que me chamou muita atenção foi como os brasileiros lidam com eventos sociais, festas, encontros, celebrações. Tudo parece ter uma lógica própria. Fui convidada para uma festa de aniversário. O convite dizia que começava às 8 da noite. Eu já sabia que chegar exatamente às 8 talvez não fosse a melhor ideia, então decidi chegar um pouco depois. Quando cheguei, ainda estava tudo começando. Poucas pessoas, uma música suave, gente organizando as coisas. Mas, aos poucos, o lugar foi se transformando. Mais pessoas chegavam, a música ficava mais animada, as conversas se multiplicavam. Quando percebi, já era tarde da noite e a festa estava no auge. E ninguém parecia preocupado com a hora de ir embora. O mais interessante foi perceber que o horário de início era quase simbólico. O que realmente importava era o encontro em si, a energia construída ao longo da noite. Essa experiência se repetiu várias vezes em diferentes contextos. Um churrasco que começa de manhã e vai até o pôr do sol. Um café rápido que vira uma conversa longa. Um encontro casual que se transforma em uma amizade. E isso varia muito de região para região. Em cidades grandes como São Paulo, por exemplo, eu senti que existe uma pressão maior do tempo. O trânsito, o trabalho, a rotina fazem com que as pessoas tentem ser mais pontuais, ou pelo menos mais conscientes dos horários. Já em lugares como Salvador, o ritmo parece completamente diferente. O tempo é mais leve, mais aberto. As pessoas caminham sem pressa, conversam mais, vivem cada momento com uma intensidade tranquila que é difícil de explicar. E no Rio de Janeiro, eu sinto uma mistura curiosa. Existe movimento, energia, pressa em alguns momentos, mas também uma forte valorização do lazer, da praia, do encontro. Como se o tempo fosse dividido entre obrigação e prazer, e ambos tivessem seu espaço. Essas diferenças regionais me fizeram perceber que o Brasil não pode ser resumido em uma única forma de viver o tempo. É um mosaico de ritmos influenciado pelo clima, pela história, pelo estilo de vida de cada lugar. Mas existe algo em comum. Uma certa leveza. Uma disposição para adaptar, para flexibilizar, para não deixar que o relógio controle completamente a vida. E, curiosamente, isso começou a mudar a forma como eu me relaciono com outras pessoas. Antes, eu via atrasos como falta de respeito. Agora, eu tento entender o contexto. Tento ver a intenção por trás. Claro que ainda existem limites.
Existem situações em que pontualidade é importante, especialmente em compromissos profissionais ou quando envolve muitas pessoas. E os brasileiros sabem disso também. Eles conseguem ser extremamente pontuais quando necessário, mas no dia a dia, nas pequenas interações, existe mais espaço para o imprevisto para o humano. Eu comecei a notar pequenos detalhes que antes passariam despercebidos, como alguém que para no meio da rua para conversar, sem olhar para o relógio. Ou um grupo de amigos que fica horas em uma mesa, sem pressa de ir embora. E pouco a pouco comecei a me perguntar se talvez eu estivesse vivendo rápido demais antes. Se talvez essa obsessão por controlar o tempo estivesse me impedindo de realmente viver certos momentos. O Brasil não me ensinou a ser menos pontual. Ele me ensinou a ser mais presente. E isso para mim foi uma das maiores descobertas dessa viagem. Depois de tudo que vivi aqui, eu comecei a olhar para aquela pergunta inicial de uma forma completamente diferente. Quem vive mais no horário? Japão ou Brasil? E, sinceramente, agora isso já nem parece mais a pergunta certa. Porque, no fundo, eu percebi que não se trata de quem é mais pontual. Se trata de como cada cultura escolhe viver o tempo. Antes de vir para o Brasil, eu achava que ser pontual era sempre a melhor forma de respeito. Chegar na hora certa, cumprir horários, seguir o planejado. E isso ainda faz sentido para mim em muitos contextos, mas agora eu vejo que isso é apenas uma forma de enxergar o mundo. Aqui, eu aprendi outra. Aprendi que, às vezes, respeitar alguém é ficar mais tempo do que você planejou. É não interromper uma conversa boa só porque o relógio está avançando. É permitir que o encontro se estenda, que um momento se aprofunde. Aprendi que atrasar alguns minutos não define o quanto alguém se importa com você. E que, muitas vezes, o que realmente importa é como a pessoa está quando chega. Se ela está presente de verdade, se ela está aberta, se ela traz energia para aquele momento. Também aprendi que o tempo pode ser gentil. Antes eu via o tempo como algo que eu precisava controlar, como uma linha que eu não podia sair. Aqui, comecei a ver o tempo como algo que eu posso sentir. Algo que pode ser leve, flexível, até mesmo imprevisível. Claro que nem tudo é perfeito. Existem momentos em que eu ainda sinto falta de mais organização, de mais precisão. Especialmente quando preciso resolver algo importante, ou quando dependo de outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu ganhei algo que eu não tinha antes. Eu ganhei espaço. Espaço para observar mais, para ouvir mais, para me conectar de uma forma mais profunda com as pessoas ao meu redor. E, talvez o mais importante, eu aprendi a desacelerar sem sentir culpa. Hoje, se alguém se atrasa um pouco, eu já não fico imediatamente incomodada. Eu respiro, olho ao redor, tento aproveitar aquele momento de outra forma. E quando eu mesma me vejo relaxando um pouco mais com o tempo, eu não sinto que estou perdendo o controle. Eu sinto que estou ganhando algo diferente. Se alguém me perguntar agora quem vive mais certo em relação ao tempo, eu diria que não existe um certo absoluto. O Japão me ensinou disciplina, precisão, respeito através da pontualidade. O Brasil me ensinou presença, calor humano e a beleza de viver um momento sem tanta rigidez. E no fim, eu não precisei escolher um lado. Eu levei um pouco dos dois comigo, porque talvez a verdadeira resposta não esteja em seguir o relógio perfeitamente, nem em ignorá-lo completamente. Talvez esteja em saber quando olhar para ele, e quando simplesmente esquecê-lo. E se tem uma coisa que o Brasil me ensinou, é que alguns dos melhores momentos da vida acontecem justamente quando a gente para de contar o tempo e começa, de verdade, a sentir ele.